Capítulo 10. Seguindo o testemunho. Porque tu acenderas a minha candeia, ó Senhor, meu Deus, alumiarás as minhas trevas. Salmo 18, 28. Deixamos aquela igreja. Certos líderes denominacionais pediram-nos que aceitássemos outra igreja para preencher uma vaga temporária, e assim fizemos. Enquanto orava no meu escritório, ficava com uma preocupação espiritual de voltar àquela igreja, que deixara, como resultado da prova da lã. Não tinha acabado o que Deus queria que eu fizesse lá. Normalmente isso acontecia enquanto eu orava em outras línguas a respeito do meu sermão e dos cultos de domingo. Lembre-se, quando oro em línguas, o meu espírito ora, e o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ficava com tanta preocupação espiritual pela igreja, a qual deixara há mais de 2 anos, que me levantava de um só pulo e saía correndo do aposento para fugir daquele fardo. Certa vez, ao lado da igreja, pensei: como fiquei aqui fora? Para chegar naquele lugar, tinha de correr para fora do escritório da igreja. Atravessava o auditório e saía pela porta lateral. Mas não me lembrei de ter feito aquilo. Estava com tamanha preocupação espiritual por aquela igreja e procurava fugir dela. Não queria voltar para lá a fim de pastoreá-la. Finalmente, após ter passado 30 dias, eu disse: Senhor, estás falando comigo para eu voltar para lá? Estás procurando oferecer-me orientação? Depois eu disse: fala com a minha esposa. Ela pode escutar também. Certa manhã, enquanto lavávamos a louça, eu disse à minha esposa: querida, se o Senhor disser alguma coisa, deixa-me saber disso. E nada mais contei a ela. Depois, aguardei mais 30 dias. Você não precisa expressar-se em relação a certas coisas, pois a Bíblia diz: aquele que crê, não se apresse. Isaías capítulo 28, verso 16. A fé não se apressa. O diabo procurará empurrar você. Dirá: apresse-se, apresse-se. Mais pressa. Ele procurará exortar você para fora da fé, para a dúvida, a descrença, e afastá-lo da orientação de Deus. 30 dias mais tarde, quando eu lavava a louça e ela enxugava, eu perguntei: ó Senhor, tem falado com você? E ela respondeu: se ele tem falado, não tenho consciência disso. Cheguei um pouco mais perto do assunto para ela revelar seus pensamentos. O Senhor lhe falou algo a respeito da nossa volta para... Citei o nome da cidade onde a igreja estava. Oh, disse ela, pensava que era apenas eu. Bem, falei, vamos analisar o que você quis dizer com a palavra eu. Você quis dizer a carne, está correto? Mas trata-se do eu real, o eu verdadeiro, o homem interior. Lembre-se de que o Espírito é a lâmpada do Senhor. Logo não é apenas você, é o Senhor acendendo a lâmpada. Quero fazer-lhe uma pergunta, disse ela, de modo que possamos averiguar exatamente de que se trata. De modo, do ponto de vista físico, mental, meramente falando, de modo natural, você quer voltar para lá? Oh, não, respondeu. Não poderia ter sido você, não é? Teria sido melhor dizer:
Não poderia ter sido a carne, o homem natural, o homem exterior? Você não vai ficar pensando em fazer algo que não deseja fazer. Vi que ela possuía o testemunho interior, assim como eu. Às vezes o testemunho interior está presente, mas as pessoas não o reconhecem. Estou convicto, disse ela, de que Deus nos está orientando naquela direção. Deverá ser o próprio Deus quem abrirá o caminho e colocar-nos nós de volta. Vamos simplesmente deixar que Ele o faça. Assim o Senhor fez. Dentro de poucos meses, sem que eu nada fizesse para conseguir alguma coisa nesse sentido, fui convidado para pregar durante uma semana naquela igreja. Depois, o conselho da igreja perguntou-me se eu estaria interessado em voltar como pastor. Não lhe contei que já tinha algo da parte de Deus. Disse apenas: pode ser. Disseram: temos falado nisso e a igreja quer vocês de volta. Bem, eu disse, teria de voltar. Sobre o meu caso, vou dizer-lhes, portanto, o que farei. Vão adiante e votem, e eu lhes direi depois. Do ponto de vista natural, minha esposa e eu ainda não queríamos voltar. Embora amássemos o povo da igreja, não queríamos morar naquela cidade, tampouco naquela casa. Meu coração queria obedecer a Deus, mas tudo que havia na minha carne recuava. Meu homem natural, meu homem exterior e no meu próprio pensamento e mente, humanos e naturais, não queria ir. De modo que realmente, enquanto eu continuava orando e jejuando, enquanto o conselho da igreja estava dando os avisos certos e anunciando a eleição, eu dizia ao Senhor que não queria confiar naquele testemunho interior, que, segundo sabia, tanto eu quanto minha esposa tínhamos. Eu já havia chegado ao terceiro dia de um jejum. Queria que o Senhor agisse de alguma maneira sobrenatural. Queria algum tipo de palavra, de língua, com interpretação, uma profecia, ou que Deus escrevesse claramente lá no céu: vá para aquele lugar. Estava de joelhos orando, lastimando e rogando, porque não sabia agir melhor. Deus orienta por sua voz interior. Além daquele testemunho interior, aquela voz disse: levante-se daí e pare de agir assim. Levantei-me, depois eu falei: Senhor, se apenas tu pudesse dar-me algum sinal sobrenatural, eu sentiria melhor a respeito disso. Ele falou: você tem tudo quanto eu vou dar-lhe. Você não precisa de sinal sobrenatural, de palavras sobrenaturais escritas no céu, línguas e interpretações, tampouco de profecia. Você sabe no seu íntimo o que deve fazer. Agora façam. Respondi: está bem, farei. Muitas vezes desconsideramos o testemunho interior, queremos alguma coisa da dimensão dos sentidos. Procuramos o sensacional e perdemos o espiritual. Vamos aprender que Deus orienta todos os seus filhos, primariamente por um testemunho interior.